último dia do ano, eu te convido a bradar comigo. Tema de hoje: Jesus, o nome sobre todo nome. Diga junto comigo o tema de hoje: Jesus, o nome sobre todo nome. Aleluia! Esse é o nome de Jesus. Convido você a ler comigo o texto de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2, Pedro começa a trazer uma revelação para aquele povo do que era Jesus. Porque todos conheciam Jesus, o Nazareno, que andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Mas esse Jesus que eles conheciam havia sido morto, crucificado. Mas os apóstolos também eram testemunha de algo fantástico que havia acontecido. Ele havia ressuscitado. E não só isso, Deus deu a ele o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. E é isso que nós vamos ver nas Escrituras hoje aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao 24, diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. É Pedro pregando, dizendo assim: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus, eu gosto dessa expressão, ela muda tudo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E após a sua ressurreição, Paulo nos revela isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, que diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A Ele. O nome de Jesus é um nome digno de todo respeito. O nome não é apenas a palavra, o vocábulo Jesus, mas o que está por detrás deste nome, a própria pessoa de Jesus e o que ele representa. Quando diz que é um nome sobre todo nome, está dizendo que é aquele que tem a mais alta autoridade em todo o universo. E é interessante que Deus Pai deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, inclusive é o nome dele. Você não vê no Novo Testamento os apóstolos, por exemplo, repreendendo demônios em nome de Yahvé, mas fala em nome de Jesus. Deus deu tal valor ao nome de Jesus, que esse nome está acima de tudo, de todos, de qualquer coisa, de tudo que se possa referir. Esse nome engloba o seguinte: tudo que Deus tem e tudo que Deus é, está por detrás do nome de Jesus. O que eu quero te mostrar, meu irmão, Paulo, o apóstolo, diz que isso é um fundamento para a tua vida. Sabe o que é fundamento? Alicerce. O alicerce da casa.
E é um sólido fundamento, de modo que pode vir o que for sobre a tua vida. Se essa palavra for revelada para você, se você tiver compreensão disso que nós estamos falando hoje aqui. Hoje aqui é uma mensagem apostólica, é a mesma mensagem que os apóstolos pregavam. Se você compreender o poder do nome de Jesus, a tua vida vai ser uma vida inabalável, firmada em Jesus. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir enchente contra a tua casa, que é a tua vida, e ela não vai cair, porque você está fundamentado em Jesus Cristo. Esse é o poder que há na revelação do nome de Jesus. Os céus param quando um cristão cita esse nome. Os céus param para ouvir esse nome. Até os anjos de Deus se dobram diante desse nome. Toda língua no céu, na terra, debaixo da terra, sejam dos mortos, sejam dos poderes espirituais, tudo se dobra diante do nome de Jesus. Os mais altos escalões dos demônios, principados e potestades, tremem diante desse nome. Tal é a autoridade do nome de Jesus. Quando Deus criou o mundo, Ele fez uma parceria com o ser humano. E Ele disse para o ser humano, para o homem, para o ser humano, dominar sobre toda a terra. O homem tinha esse poder sobre tudo. Mas quando Adão e Eva pecaram, da mesma forma como quando Esaú entregou o seu direito de primogenitura a Jacó, da mesma maneira, Adão e Eva, quando pecaram, eles perderam esse direito de governar a terra e o entregaram a Satanás. Tanto que a Bíblia vem chamando Satanás de o príncipe deste mundo. Mas Deus, você lê lá no texto, quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, este Jesus arrancou das mãos de Satanás essa autoridade, esse poder. Diz a palavra que ele tirou as chaves deste mundo, da morte, do inferno, e ele despojou Satanás, tirou a autoridade e o poder que havia sobre Satanás, recuperou, como diz um antigo cântico, por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. E o que a Bíblia diz depois da ressurreição, no livro da Revelação ou Apocalipse, diz assim no capítulo 1, versículo 18, Jesus dizendo, eu sou, detalhe, esse eu sou só Deus citava acerca de si. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, e despojando os principados e as potestades, ou seja, tirando todo o poder, toda a autoridade que estava nas mãos dos mais altos escalões de demônios que haviam, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A partir daquele momento, a terra passou a ter um outro dono. Assim também, meu irmão, isso é uma figura de linguagem para entender o que acontece comigo e com você.
Quando nós chegamos diante do Senhor e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono da minha vida, a Bíblia mostra que quando você fez isso pela primeira vez, Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você é uma nova pessoa, você está livre de tudo, você não pertence mais a este velho mundo, há uma autoridade que foi colocada sobre você, agora você é filho do Altíssimo. Eu e você, nós éramos escravos, mas quando Jesus morreu ali na cruz, é como se Ele dissesse: o que foi que eles fizeram? Coloca essa dívida na minha conta, porque o preço foi pago lá na cruz, e eles agora são livres. Jesus comprou esse direito sobre nós. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Naquele dia, Deus tirou das mãos de Satanás até mesmo o poder sobre a morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: para que por sua morte, pela morte de Jesus, derrotasse aquele que tem poder sobre a morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O que esse texto está mostrando é que quando uma pessoa, ela não tem revelação de quem ela é em Jesus, e do poder que há no nome de Jesus, e do que foi a obra de Jesus lá na cruz, ela tem medo da morte, e vive escrava desse medo da morte. Mas meu irmão, deixa eu te contar uma boa notícia. A boa notícia é que, embora esse nosso corpo exterior, ele pode se corromper, o que acontece é que quando nós nos abrimos para Deus, nós recebemos dele agora a vida eterna, ou seja, nós não vamos morrer mais, ainda que eu passe pela morte física, mas na vida espiritual eu não morro mais, eu sou eterno agora juntamente com Deus. Isso significa que eu não preciso mais ter medo da morte. Paulo apóstolo mesmo fala que é melhor morrer e estar com Cristo, ou seja, fechei os olhos aqui, eu já abri lá, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, não há por que razão a gente agora ficar com medo da morte. Eu não quero ter medo da morte, eu quero viver a vida que Jesus me deu, e mesmo sabendo que está garantido que eu vou viver eternamente com Ele, eu quero dizer como Jesus ensinou a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, eu quero experimentar um pouco desse céu aqui na terra também. Então, essa libertação que Deus nos deu, esse livramento que Ele nos deu, nos faz ter uma vida tranquila, em paz, é um sólido fundamento. Outra coisa que o texto da Bíblia Sagrada nos diz que aconteceu na ressurreição: depois que Jesus ressuscitou, Ele reúne os seus discípulos, e uma das frases que Ele diz, está em Mateus 28, versículo 18, diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele disse toda autoridade me foi dada no céu e da terra, ele também está dizendo algo assim, como diz na tradução de Almeida Corrigida: todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu vou exemplificar isso para você muito fácil. Se eu tivesse aqui 10 moedas sobre a mesa, eu peguei todas as 10, sobrou quanto para você? Nenhuma. Se todas são minhas, nenhuma são suas. Quando Jesus fala assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra, eu te pergunto agora, quanto poder o diabo tem?
Você percebeu que hoje eu estou falando sobre isso aqui, mas eu estou falando para glorificar Jesus, porque eu falo pouco sobre o diabo. Por que eu falo pouco sobre ele? Porque eu tenho revelação de quem é Jesus. E Satanás não tem poder nenhum quando você conhece o poder que há no nome de Jesus. Você não precisa ter medo do mal. Para de ter medo, meu irmão. Para de ter medo de obra de feitiçaria. Para de ter medo dessas coisas. Ai, pastor, fizeram uma macumba lá na minha porta da minha casa, tinha um sapo morto costurado na boca dele, estava o meu nome. Ai, o que eu faço? O que você faz? Varre! Mas declara sobre aquilo o nome de Jesus e deixe bem claro: Satanás, você não tem poder nenhum sobre a minha vida, porque Jesus já te derrotou lá na cruz do Calvário. Você não precisa ter medo do diabo. O poder do nome de Jesus pode ser usado por qualquer cristão. Não são só os pastores, bispos que têm autoridade. Não, você tem. Portanto, quando você se sentir atacado, quando você perceber que o mal está tentando te alcançar, porque Jesus mesmo fala, ensina a gente a orar, livra-nos do mal. Ou pode ser traduzido também assim, livra-nos do maligno. Porque são as tentações, são as arapucas, são as ciladas, as armadilhas no meio do caminho. Muitas vezes o mal não vai vir como uma assombração à noite. O mal muitas vezes pode vir como uma dívida que você vai fazer e vai enroscar toda a tua vida. O mal pode vir também na forma de alguém que está te ensinando alguma coisa, mas só que na base da mentira. O mal pode ter olhos bonitos. O mal pode ter várias formas. E você deve sempre pedir ao Senhor: Senhor, me livra do mal, me dê discernimento para perceber a isca, o anzol por detrás da isca. A Bíblia diz assim, Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Se a Bíblia diz para não dar lugar, é porque é possível dar. Eu vejo hoje em dia que tem muitos cristãos que não aprendem a palavra de Deus, e porque não aprendem a palavra de Deus, eles podem ser enganados. A Bíblia chama Satanás de enganador. Então ele só pode vencer você se ele te enganar. Ele não tem poder, mas se ele te enganar, ele vai ter. Não dê lugar ao diabo. Quando você abre a sua boca para falar o que não deve, você está dando lugar a ele. Com as suas palavras, você pode devolver esse poder para ele novamente. Mas eu preciso te lembrar de uma outra coisa. Mas quando você cita o nome de Jesus, há um poder sobrenatural nas tuas palavras. Há uma tradução da Bíblia lá em Colossenses, do texto que nós lemos, que diz assim: Ele os paralisou. Jesus paralisou a ação de Satanás ali na cruz. Toda vez que com revelação e com entendimento você cita o nome de Jesus, você paralisa o inimigo. Ele vai parar, porque ele precisa, ele tem que se submeter ao poder deste nome, porque por trás deste nome está toda a autoridade dos céus, por trás desse nome. Meu irmão, no texto da Bíblia Sagrada, lá em Marcos 16, fala assim no versículo 17 e 18: esses sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Se você crê em Jesus, o texto está dizendo, é isso que vai acompanhar você. E ele fala: em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas,
Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É por isso que você vê os apóstolos no começo da história da igreja, fazendo milagres e sinais. Por quê? Porque eles tinham entendimento do poder que havia por trás do nome de Jesus. Hoje em dia, muitos cristãos, porque não leem a sua Bíblia, porque não têm tempo de oração, começam a aceitar investidas do diabo na sua vida e lidando como se aquilo fosse normal. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Muitas das doenças que você talvez carregue, pode cessar hoje, aqui mesmo, se com fé, você mesmo ordenar para essa doença: sai do meu corpo, sai da minha mente, me deixa, sai de oprimir a minha alma, em nome de Jesus. Agora, quando você fica assim, com qualquer coisa, e fala: isso me deprime, isso me deixa ansioso. Eu sei que muitas pessoas sofrem desse mal dos nossos tempos, que é a ansiedade, mas tem muita gente sofrendo desnecessariamente, porque você pode usar o nome de Jesus se você tem revelação para isso. Se hoje você entendeu o que a palavra de Deus está te ensinando, eu estou te dando uma base para que esse ano você comece de um modo diferente. Vamos citar algumas áreas da nossa vida e eu vou terminar. Primeiro, sobre a sua vida espiritual. Use o nome de Jesus. Não aceite opressão na tua vida. Não aceite opressão dentro da sua casa. Não aceite clima ruim dentro da tua casa. Use o nome de Jesus. Proteja a tua família, proteja a mente dos seus filhos. Segundo, nas suas finanças. Se você não tem revelação do nome de Jesus, meu irmão, o mundo do dinheiro é um mundo sujo. E quanto mais sujeira, mais ação demoníaca existe. Aquilo tem poder para te perverter, para te desviar, para te prender, para te fazer tanta coisa, para estragar a tua vida. Mata os teus sonhos, mata tanta coisa, porque você está no campo do inimigo. Mas quando você chama as bênçãos que estão escritas nas escrituras sagradas sobre você, na sua vida financeira, você deveria falar assim: em nome de Jesus, Satanás, tira as mãos das minhas finanças, eu sou um abençoado por Deus, Deus colocou bênção na minha vida, e está escrito nas escrituras que tudo quanto Ele fizer prosperará. Eu vou prosperar porque você não vai me impedir disso. Usa autoridade sobre o seu corpo físico. Eu não preciso falar para você vir aqui à frente e eu te ungir com óleo para você ser curado. Eu acredito nisso, isso pode acontecer e a pessoa pode ser curada. O que eu quero te dizer é que você tem autoridade sobre a sua própria vida. Deus deu a sua vida nas suas mãos e você a entregou nas mãos de Jesus. E você vai dizer o seguinte: enfermidade, eu não te quero mais no meu corpo, eu vou viver uma vida saudável. Eu não aceito mais essa dor, essa doença, esse mal sobre a minha vida. Use a autoridade que você tem. Há poder no nome de Jesus. Eu quero ler mais um texto das Escrituras, mas eu vou pedir para você ficar em pé comigo. Vem comigo. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Diz assim: Paulo está dizendo: por isso eu, Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha o que é que Paulo estava orando pela igreja, e que hoje é uma oração sobre nós aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu não sei se você percebeu o que ele está pedindo, falando que os seus olhos sejam abertos, sem entender quão rico você é em Deus. Versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, até no nosso século. E diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que o texto está dizendo é que Deus colocou Jesus na mais alta posição, e ele é o cabeça desta nova criatura, essa nova criação de Deus, cujo corpo somos nós. O que o texto está dizendo é que hoje nós estamos assentados com Cristo no trono, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Meu irmão, acorda, meu irmão. A autoridade do nome de Jesus que você carrega é uma coisa santa, sagrada, fantástica, tremenda. É o maior poder deste universo. O mesmo poder que ele exerceu em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, é o poder que ele exerce na tua vida quando você pronuncia o nome de Jesus. Quando eu e você citamos o nome de Jesus, sabe o que aparece no mundo espiritual para Satanás? Deixa eu te explicar isso melhor. Não basta falar o nome sem ter entendimento do que você está fazendo. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que tinha um homem endemoniado num determinado lugar, e uns tais de filhos de Seva chegaram lá para o demônio e gritaram assim, né, tentando exorcizar, falaram, em nome de Jesus, eles usaram o nome de Jesus, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai desse homem. Aí o demônio respondeu, parece até piada, mas o demônio respondeu assim, Jesus eu conheço, e Paulo eu bem sei quem é, mas vocês quem são? E deu um couro nos caras, arrancou até a roupa dos caras, os caras saíram pelados na rua, do couro que eles levaram do demônio. No entanto, Paulo, que andava com Jesus e sabia da autoridade que ele tinha, ou no caso ali de Pedro, por exemplo, que até a sombra dele curava, de Paulo, chegava ao ponto de Paulo não poder ir num lugar, alguém pegava a roupa dele e levava, os demônios saíam das pessoas. Jesus, por exemplo, chegou para um homem e falou, vai para cá, eu nunca vi tal fé como eu estou vendo em você, então vai para casa agora, e acho que tem uma criança em cima, vai para casa agora, o teu servo está curado. Jesus só liberou uma palavra, e lá à distância a pessoa foi curada. Meu irmão, tem essa autoridade sobre a tua vida também. Usa a palavra de Deus também, meu irmão. Quando você pronuncia o nome de Jesus, no mundo espiritual, você está mostrando para Satanás que a pessoa daquele que é, você está mostrando a pessoa, o próprio Jesus, daquele que hoje não é mais um homem que possa ser morto na cruz, mas aquele que hoje, diz as Escrituras, está vivo para sempre. Quando você pronuncia o nome de Jesus, você não está falando do Jesus terreno que você assistiu lá no The Chosen, não. Você está falando daquele que morreu, mas que ressuscitou, e hoje ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É esse Jesus que fica frente a frente com Satanás quando você pronuncia o nome de Jesus. É aquele, meu irmão, que lá no texto de Apocalipse diz que
na sua coxa, Jesus era tatuado, tá? Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aquele que está sentado acima de todo principado e potestade, poder e domínio. É aquele que tem na sua mão toda a autoridade sobre todos os tempos, todas as épocas e todas as gerações. É aquele que tem o poder sobre a morte, é aquele que tem o poder sobre o inferno, é aquele que tem o poder até mesmo sobre o próprio Satanás. É aquele que nos resgatou e vai nos manter salvos para sempre, porque Ele é Jesus, Ele é o Senhor, e não há nenhum outro nome maior do que o nome de Jesus. Não há nenhuma outra autoridade maior do que a autoridade de Jesus. Celebra esse nome. Não há nome mais precioso do que o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. É diante dele que todo joelho vai se dobrar. É diante dele que toda língua vai confessar. Até aqueles que dizem, eu não creio nele, esses também hão de se dobrar e de confessar que ele é o Senhor. É este nome que nós adoramos, é esse Jesus que nós adoramos. Jesus, o nome sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus, aleluia. Você vai colocar em prática agora isso. Você vai colocar em prática essa mensagem aqui agora. Você vai lançar uma palavra que vai ser como uma profecia para o próximo ano da tua vida. E vai sair da tua boca. Nesse momento eu quero que você traga quais são as áreas da sua vida que você tem sido derrotado. E você vai declarar vitória sobre estas áreas da sua vida, no poderoso nome de Jesus. Eu convido você agora, levante uma de suas mãos. E agora, abra sua boca e comece a glorificar Jesus. Comece a falar que Ele é poderoso. Fala que Ele tem poder sobre áreas da sua vida. Você não precisa citar a área em voz alta para que a pessoa não escute, não tem problema isso. Traga ela na sua mente e fala, Jesus, eu declaro vitória sobre essa área da minha vida. Jesus, eu declaro vitória sobre esta área da minha vida. Jesus, eu declaro vitória sobre esta área da minha vida. Ó Deus querido, o Senhor está vendo as mãos levantadas diante do Senhor em confissão. Vem o teu poder sobre o teu povo. Abra os olhos do entendimento desse teu povo, para que eles saibam quem eles são em Cristo Jesus, para que comecem esse novo ano de modo vitorioso. Que comecem esse novo ano cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua palavra, cheios do teu poder e da tua autoridade. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado, meu irmão, você que precisa de cura na tua vida. Recebe pela fé a tua cura aqui agora. Seja transformado na sua vida profissional e financeira. Recebe a bênção de Deus para você prosperar hoje aqui agora. Recebe, creia pela fé. Que hoje é dia de mudança na tua vida. Não é só uma virada de ano, não. É uma virada na história da tua vida. Sobre a tua família eu declaro a bênção de Jesus. Transformação na tua casa. Conversão dentro da tua casa. Voltando para Jesus aqueles que estão desviados do Evangelho. Bênção de Jesus na tua vida. E agora aqueles que creem, celebre o Senhor.